Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Olá, muito bom dia. Começando mais um programa A Camaçari Tem. Hoje, dia 19 de julho de 2013. Hoje é Dia da Caridade e também Dia Nacional do Futebol. Já aproveitar, já falando de esporte, de futebol, deixa eu mandar um cheirinho bem gostoso para a Geo Esporte do Criciúma, que está acompanhando o nosso programa. Obrigada pela companhia, pelo carinho, tá? Hoje, o nosso assunto é trânsito, né? A gente tem como convidado Antônio Ferreira, ele que é coordenador do Ciretran Camaçari. Antônio, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, Jane, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores camaçarenses. Bom, você é o coordenador do Ciretran. Eu queria que você explicasse o que é o Ciretran. Qual o trabalho do Ciretran? Bom, a Ciretran é a abreviação de Circunscrição de Trânsito. É como se fosse um braço do Detran Sede. Então, a nossa área aqui abrange os municípios de Camaçari, toda a Orla, Dias d'Ávila, Pujuca, Mata de São João e Itanagra. Então, cada uma dessas cidades tem um representante, um coordenador regional. Todos têm que se portar a gente aqui na Ciretran, na 28ª. Bom, agora assim, quais os serviços que o Ciretran dispõe para a comunidade? Bom, nessas cidades que eu falei anteriormente, não possui serviço de habilitação. Então, toda pessoa nessas cidades que quiserem tirar a primeira habilitação, renovação, enfim, qualquer serviço que precise de habilitação tem que ser reportado aqui. Primeira habilitação, renovação, mudança de município, no caso, quem tirou a primeira habilitação em outra cidade, em outro estado e quiser vir para cá. Emplacamento de veículos, isso sim é feito todos aqui em Camaçari. As habilitações são impressas em Salvador. E nós possuímos um pátio de apreensão de veículos, onde são depositadas todas as apreensões realizadas pela STT e pela Polícia Militar. Bom, Antônio, agora sim, para quem não tem habilitação, está comprando carro, tem o sonho de ter a primeira habilitação, está completando 18 anos, qual é o passo para tirar a primeira habilitação? Bom, isso é uma pergunta muito importante, Jane, que muita gente confunde. Primeiro passo é procurar o Detran para fazer a compra do laudo. Daí, ir numa clínica para ser feito todo o exame oftalmológico e o psicoteste. Muita gente confunde e vai direto na autoescola e se matricula. Isso é errado. Tem que primeiro ir na clínica e depois que for aprovado na clínica, porque pode ser que ele esteja, no momento, um exemplo, com pressão alta. Então vai dar inapto temporário, depois ele vai ser encaminhado à autoescola. Então isso é uma coisa que o pessoal às vezes se confunde, tem que cumprir essa etapa direitinho. Então primeiro ele compra o laudo, depois ele passa por esse exame. Isso. Agora se o futuro motorista ele comprar o laudo e de repente não for aprovado no exame? Isso. A compra do laudo não garante que ele vai tirar uma habilitação. Esse exemplo da pressão alta é um exemplo que pode ser revertido. Se ele tiver, por exemplo, uma miopia grave, ele não vai poder dirigir. Então é no exame oftalmológico ou um psicoteste, não tiver apto, não tiver, enfim, essa questão médica, ele não vai ser possível. Então o laudo pago é justamente para ter essa triagem antes que ele vá para a autoescola. Aí ele compra esse laudo, de repente ele não pode tirar a habilitação. Esse laudo pode
ser passado para uma outra pessoa Não. ou não? Ele perde, Pessoal também perde esse valor, né? Isso. O laudo já é um próprio documento, ele assina e aí é encaminhado para uma clínica credenciada ao Detran. Não pode ser qualquer clínica, tem que ser credenciada ao Detran. O laudo tem duração de quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Tá. A pessoa compra o laudo e aí, por algum motivo ou outro, dentro desse 1 ano, ele não pôde fazer autoescola e tirar a habilitação. O que ele vai ter que fazer? Aí comprar um outro laudo. Aí, dentre esse espaço de tempo de 1 ano, várias situações podem ocorrer. Em média, uma pessoa que compra um laudo em 1 ano, passando por todas as etapas, desde a clínica até a prova prática no final do Detran, em média 3 a 4 meses. Agora, outras situações podem ocorrer, ele perder na prova, vai ter que remarcar, várias outras situações. Às vezes aí, se ele viaja, às vezes muita gente viaja e aí passa um tempo a trabalho, volta e pensa que o laudo ainda está válido e não está. Então ele tem que correr logo e fazer todas as etapas. Tá, você falou uma questão interessante, que acho que acontece com muita gente, essa questão de fazer o exame e perder, né? Você faz o exame e você perde, você tem, tipo assim, você pode perder algum número de vezes, ou 3, 4 vezes, ou não? Não, durante esse intervalo de tempo, o laudo que ele é comprado no início do processo, ele tem direito a fazer 2 vezes. Faz sem pagar, 2 vezes. Isso, sem precisar pagar o reexame no Detran. Cada autoescola, a partir do segundo exame, se ele for fazer um terceiro, deve cobrar uma taxa de acordo de autoescola para autoescola. Aí o aluno tem que estar atento na assinatura do contrato, que ele vai pagar o valor à autoescola, a autoescola tem que informar. Olha, até esse valor está incluso o valor da matrícula. Passou disso aí, você perder 2, 3, 4, 5 vezes, a taxa é essa. Então o aluno tem que, antes de assinar o contrato de prestação de serviço, tem que ficar atento a essa cláusula. Quais são os dias que é realizado esse exame aqui em Camaçari? O prático ou o teórico, você fala? O prático. O prático, segunda-feira, a semana toda. Segunda-feira, categoria D, de ônibus. Terça-feira, B, de bola, carro. E quarta também. Quinta, moto. E sexta, carro de novo. Porque a demanda maior é sempre de carro. Tá. Aí a pessoa fez esse exame, por algum motivo também foi reprovado. Ele tem algum tempo para esperar ou na próxima... Ele já pode se inscrever para na próxima aula, na próxima semana, ele fazer a prova novamente? A cada vez que ele perde, o sistema já foi programado durante 1 ano a ser remarcado uma nova prova no prazo de 15 dias corridos. Então ele só pode fazer uma outra prova depois de 15 dias. Agora eu tenho uma dúvida particular. Aqui a gente tem a STT, né? Que é a Superintendência de Transporte e Trânsito, e tem o Ciretran também. Tem alguma atribuição em conjunto? Qual é o papel de um e qual é o papel de outro? Não sei se você sabe me responder essa pergunta. O trânsito aqui em Camaçari já está municipalizado. Como você falou, a STT é o órgão municipal de trânsito, onde cuida, junto com a PM, da parte de fiscalização. Sim. E as multas. O Detran, a 28ª Ciretran, nessa parte de fiscalização, a gente entra na parte educativa. A gente já fez diversas campanhas de educação no trânsito, chamadas os comandos educativos. É uma parceria em conjunto com a PM, a STT, e a gente entra de forma para educar o condutor. E na cidade aqui, o único pátio de apreensão para que o condutor, infrator, retire o seu veículo apreendido é o nosso. Então, nessa parte de apreensão e fiscalização, a chamada a punição, se caso esteja rodando sem habilitação, sem capacete, que são as campeãs de infrações, a gente entra com o pátio e é cobrado uma diária para o cidadão regularizar o veículo e retirá-lo. Aí você falou uma coisa que me chamou a atenção também. Aqui em Camaçari existe essa fiscalização, porque tem municípios que a pessoa anda sem capacete e a gente vê normalmente. Aqui em Camaçari a gente não vê muito isso. Mas existem essas pessoas que andam sem capacete, de sandália. Tem muita apreensão por causa disso? Desde a fundação da STT, isso evoluiu muito, viu, gente? A cada vez raro a gente vê, pelo menos no centro da cidade, nos bairros é mais comum, o motociclista estar sem capacete. Mas já melhorou muito isso aí e, infelizmente, tem a forma de educar que o motociclista tem que estar consciente que para bater a cabeça e vier a falecer, não precisa estar correndo. Em pequenas distâncias, ele pode... Infelizmente, só a notificação que, às vezes, e a multa não é tão barata, entendeu? Mas é feito e quando se dá para resolver na própria blitz,
por exemplo, o cidadão ele é notificado e é liberado. Entendeu? Por exemplo, sem habilitação, se na hora da abordagem ele é notificado logo de pronto, sem habilitação, e depois ele apresenta que é habilitado, às vezes esqueceu a habilitação em casa. Sim. E é liberado. As apreensões não são feitas logo de imediato. Você está me dizendo, mas esse caso seria uma blitz ou um trabalho do Ciretran ou o STT também age assim? Não, às vezes em conjunto, PM e STT, e às vezes eles podem fazer separadamente. A nossa parte, junto com os dois os órgãos, a PM e o STT, é nessa parte educativa. Sempre que a gente vai em blitz, a gente faz a distribuição de panfletos, essa parte de conscientização. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Como é que o Camaçari cresceu muito, né? O transporte em Camaçari, para você estacionar aqui, está complicado. É verdade. Você está responsável pelo Ciretran, então você tem esse conhecimento. A frota cresceu muito, realmente? Cresceu, Jane. E essa questão de falta de estacionamento não é só aqui em Camaçari. A gente vê Dias d'Ávila, que é uma cidade menor, Salvador nem se fala, que é a capital. Isso é uma questão para ser estudada a longo prazo. Você vê que a STT tem trabalhado em outras gestões, agora também está vendo, mas são situações que melhoram por um lado, mas daqui a pouco são mais veículos. De janeiro para cá, por exemplo, a frota aumentou absurdo. Tem a frota do município e a chamada frota que circula aqui. O pessoal trabalha em Salvador, sim, trabalha em Dias d'Ávila, o Polo também, o pessoal vem... E é muito carro aqui. Hoje, cadastrado no município, a gente tem em torno de 100 mil veículos, entre carro e moto. Você tem uma base de quantos veículos são emplacados por dia ou por semana? Olha, em média, por dia, entre 100 a 150 veículos. Agora, 100 e 150... estão os primeiros emplacamentos, que são jogados na frota, aumenta a frota, e tem as transferências. Eu transfiro para você, então não muda esse número. Então, para efeito de crescimento de estatística, só o primeiro emplacamento, na verdade. Bom, para você que está em casa, está acompanhando o nosso programa, hoje o nosso entrevistado, Antônio Ferreira, ele que é coordenador do Ciretran Camaçari. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. De volta com o nosso programa Camaçari Tem, o nosso entrevistado de hoje, Antônio Ferreira, coordenador do Ciretran de Camaçari. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode ligar para a gente, 3040-2700. Antônio, eu queria te fazer uma pergunta. Andar de moto, de sandália, pilotar, é proibido por lei. E dirigir, é proibido também? Bom, Jane, o Código de Trânsito prevê que tanto moto, carro, qualquer veículo automotor precisa de um calçado que se firme aos pés. Então, qualquer situação de um veículo, moto ou carro, o cidadão tem que estar com calçado, aí não vem aqui dizer, são vários os calçados, mas tem que estar que se firme aos pés.
Aí vem aquela questão de dirigir descalço. Dirigir descalço, o código não fala isso, que se dirigir descalço, o cidadão pode ser penalizado. Então, a letra da lei diz que calçado que se firme aos pés. Moto, carro, caminhão, qualquer veículo. Porque tem gente, eu acho que principalmente as mulheres, tem essa coisa de gostar de dirigir descalço, para sentir realmente o freio, o acelerador. E aí tem essa dúvida, né? Se pode ou se não pode. Se quando para na blitz tem que calçar logo, deixar um sapato ali e calçar, ou pode sair, pega de surpresa? Bom, para efeito de fiscalização, nada impede. Agora, estudiosos, quem estuda a matéria trânsito, fala que é muito perigoso por conta do suor. O pé, a pessoa suando, ela pode escorregar. Então, tem que ser calçado. Recomenda-se calçado. Eu quero falar de um assunto agora que cresceu muito, né, nas cidades, principalmente aqui em Camaçari a gente vê muito, que é as motos cinquentinha, né, conhecida como 50 cilindradas. Qualquer pessoa pode andar com essa moto? É uma questão que às vezes o pessoal confunde muito. É a questão do se precisa de habilitação e se precisa emplacar. São duas coisas assim um pouco distintas. Qualquer veículo que tenha motor precisa de habilitação. No caso específico da cinquentinha, o Código de Trânsito prevê que precisa de uma ACC, uma autorização para conduzir ciclomotor. Só que essa ACC, se o cidadão retirar, só pode conduzir, melhor dizendo, a cinquentinha. E o valor para se tirar é o mesmo de uma habilitação. Por isso que é rara, eu não conheço aqui em Camaçari ninguém que queira tirar, passar por todas as etapas da habilitação, pagar o mesmo valor na autoescola e só ter direito a conduzir uma moto 50 cilindradas. Se ele for conduzir, por exemplo, uma 100 cilindradas, tem que ter a categoria B. Por isso que ninguém tira. Outra confusão é com relação a menor de idade. Menor de idade não pode pilotar nenhum tipo de veículo. Mas a gente vê muito isso aqui nas ruas de Camaçari, meninos, jovens que vão para a escola, que utilizam, né? Ou então pessoas de idade que utilizam essas motos e a gente não vê a fiscalização. Terminantemente proibido pilotar veículo que tem motor a partir dos 18 anos. Na verdade, essa cinquentinha, Jane, para quem tem mais de 30 anos, sabe que é a evolução daquelas mobiletes antigas. Por exemplo, eu tive mobilete, eu tive 2 mobiletes durante anos e eu não precisava de... tá rindo ali. Ai, o produtor tá rindo. Mas é verdade, eu tive essas mobiletes 2. E aí andava muito pela cidade, o blitz nunca parou, e nunca tive problema. É isso. Como eu te disse, evolui. Hoje uma 50 cilindradas dessa, a potência dela é totalmente diferente de uma mobilete. E a tecnologia avança e às vezes a lei não acompanha. Entendeu? Então por isso que hoje a gente não vê, raramente a gente vê mobilete, aquela com os pedais, quando falhava. Sim. Então ela a cinquentinha tem uma legislação própria e precisa-se dar ACC. Como eu te falei, é o mesmo valor para se tirar, recomenda-se que tire a habilitação. Então as pessoas arriscam andar com essas motos nas ruas. Isso, aí na hora da venda, por confundir, às vezes aí vende-se para um menor de idade, pensando que não precisa da habilitação. Aí chegou uma pergunta que é relacionada a isso, né? Questão a 50 cilindradas, é necessário emplacar. Aí ele diz que tem a polícia que está obrigando a emplacar, né? Quando para na blitz, está obrigando a emplacar a motocicleta. Essa questão de emplacamento é outra situação. Como o Código de Trânsito diz no artigo 267, que essa questão de emplacamento de ciclomotores, quem tem que legislar é o município. O único na Bahia que foi feito foi Salvador. Só que nessa legislação específica para motos 50 cilindradas, o município de Salvador passa para o Estado, no caso o DETRAN, o órgão de trânsito do Estado, para legislar sobre isso, para autorizar o emplacamento ou não. Nesse meio termo, o Ministério Público verificou algumas divergências que não vem o caso de dizer que é muito extenso, e aí foi provisoriamente cancelado o emplacamento delas. Outros estados já legislaram sobre isso, e eu não sei, se não me engano, Pernambuco já foi legislado, e o valor para emplacamento de uma cinquentinha no estado de Pernambuco é bem mais barato do que uma moto 125. Então, é essa questão que, por enquanto, foi proibido pelo Ministério Público e o Camaçari tem que criar uma lei específica para isso, ou jogando
para a STT ou deixando, como é um veículo, e o Detran já tem esse know-how todo para emplacamento, e passar a ser votado na Câmara, ser criada uma lei específica, mas o Ministério Público, por enquanto, está revisando, se não me engano, essa legislação. E nas blitz, se caso o cidadão seja apreendido, essa cinquentinha for para o nosso pátio, que é o único pátio que tem na cidade, ele pode retirar sem emplacamento, por enquanto, apresentando a nota fiscal, ele tem que provar que é dono do veículo e retirá-la com a habilitação. Então, às vezes, o cidadão está sem placa e sem habilitação. E pensa que foi preso porque está sem placa. Sim. Porque na cabeça dele, às vezes, na maioria dos casos, por falta de informação, ele pensa que a moto, a cinquentinha, não precisa de habilitação, mas é necessário. Agora, essas motos 50 cilindradas, a pessoa pode pegar essa moto, sair na BR, sair na BA? Ela tem que circular, por não ser muito potente, para a segurança do motociclista, circular pelo acostamento. Porque a via, geralmente em BA, em BR, são 80, 100 km. Mas aí vem uma questão, andar pelo acostamento não infringir a lei? Isso, mas nesse caso específico ela pode, em distâncias curtas. Por isso, a gente recomenda que não se ande em distâncias curtas. Daqui uma moto desce, a gente pega a moto e vai para Jauá, para Arembepe. Já não é recomendável, porque a CETREL não tem... Quando chegar no posto da Polícia Rodoviária... Isso, mas só que na CETREL não tem o acostamento seguro. Certo, e se for aqui pela via Parafuso... Em distâncias curtas, pode circular. Mas recomenda-se que seja dentro da cidade. O Ciretran tem um controle, mais ou menos, de quantas motos essas 50 cilindradas existem aqui no município? Olha, eu creio que dos 100 mil veículos cadastrados, Jane, a gente tem 25 a 30 mil motos, de todos os tipos. Eu creio que em torno de 10 mil a 15 mil seja cinquentinhas. É uma média que a gente tira. Que está vendendo, e são várias marcas, são importadas, o preço é acessível. Então, para circular em pequenas distâncias, por conta desse trânsito muito inchado, e é mais ou menos isso. Eu acredito até que o preço, quando você falou, aumentou bastante, porque antigamente as pessoas tinham medo. Agora, por ela praticamente, vamos dizer assim, não precisar de documentação, as empresas elevaram um pouco o preço, porque quem não tem interesse de tirar a habilitação, se eu compro essa, que eu vou para qualquer lugar. Mas precisa da habilitação, né? Acontecem muitos acidentes em relação a essas, porque muita gente compra, a pessoa não é preparada, não passou por um curso, não tem o conhecimento de como pilotar. Acontecem muitos acidentes com essas motos? Não só com as cinquentinhas, como qualquer moto. E é na autoescola que o cidadão vai aprender as noções básicas. E moto não tem perdão. Não é que nem o carro. O carro tem um para-choque. Por mais devagar que o motociclista esteja, ele pode vir a óbito. Então é extremamente necessário que ele passe pela autoescola, por um treinamento, e são essas noções básicas que podem salvar a vida dele. Bom, uma pergunta aqui. O cidadão tirou a primeira habilitação. Então ele está ali com a habilitação provisória, né? Que ele tem que esperar um tempo para pegar a permanente. Ele se envolve em uma colisão, em uma infração, ele pode receber a carteira de habilitação? Como é que funciona isso? Em um ano de habilitação provisória, que é a chamada permissão, o cidadão não pode ter nenhuma multa em seu prontuário. Então, se for apurada a culpa dele por infração de trânsito no acidente, ele pode ter a habilitação, ele não pode poder renovar em um ano. Então, ele não pode ter multa nenhuma. A questão do acidente, se ele não tiver culpa nenhuma, tiver com a moto emplacada direitinho, habilitado, mesmo provisoriamente, e em um ano, quando ele for renovar, não tem problema nenhum. Ele vai renovar e vai receber a definitiva dele. Tá. E na hora de a pessoa normalmente tira a A e a B, né? Moto e carro. Essa questão do laudo, tem que comprar tudo junto? Ou a pessoa tira de moto, tem que esperar receber a permanente para tirar a outra? O código prevê que ele pode tirar duas em conjunto, a A e a B, sendo que a menor, que é considerada a A, se ele for passado nos exames da A, ele passa para B e recebe as duas, provisória durante um ano. Depois de um ano, ele recebe a definitiva. Ele compra, de repente ele compra o laudo das duas, A, B. É um único laudo. É um laudo só, para fazer os dois. Tem que especificar que é fazer os dois, né? O mesmo preço. E na hora de fazer o exame, ele passa em apenas um. Ou passa de carro, ou passa de moto. Como é que fica? Se ele vê que não vai dar tempo durante o intervalo de um ano, ele pode desmembrar e pegar a moto. Ele não pode pegar primeiro, ou ele cancela uma das duas e continua o processo. Futuramente, ele pode adicionar. Aí é uma adição de categoria. Tá, mas por exemplo, ele
tá ali marcado para fazer a prova de moto e de carro. Qual é que faz primeiro? Moto. Ele fez a de moto, perdeu. Ele faz a de carro ou não? Ele tem que passar na de moto para poder ir para o degrau seguinte, que é carro. E se ele fizer a de moto e passar e perder no carro? Se der tempo, ele é remarcado uma outra prova. Ele pode, se não, se ele vier, ele já garantiu a de moto, eu entendi agora. Tá. Ele já garantiu a de moto. Sim. Ele já é um condutor de moto. Se perder, desmembra de carro, recebe a habilitação de moto e futuramente ele pode adicionar. Pronto. Não perde tudo. Eu entendi agora. Entendi, né? Pronto. Para você que está em casa, hoje o nosso entrevistado, Antônio Ferreira, ele que é coordenador do Ciretran em Camaçari. Se você tem alguma dúvida, liga para a gente, participa ao vivo, 3040-2700. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Camaçari Tem. O nosso entrevistado de hoje é Antônio Ferreira, coordenador do Ciretran de Camaçari. Bom, antes de conversar, né, com o Antônio, eu tenho aqui um recadinho do professor Gel de futebol. Olha, ele está realizando a caminhada sexta-feira que vem, a caminhada Camaçari Mais Esporte e Saúde. E aí ele deixou o contato, né, para quem quer participar. 8330-5890. Então, se gosta de esporte, quer cuidar da saúde, quer participar dessa caminhada que vai acontecer na próxima sexta-feira, o professor Gel de Futebol está realizando essa caminhada. E mais informações através do telefone 8230-5890. Agora eu volto a conversar com o nosso entrevistado, que é Antônio Ferreira, coordenador do Ciretran de Camaçari. Vamos ter a pergunta aqui. O veículo que é apreendido por qualquer motivo, quanto tempo ele fica no Ciretran à disposição para ir para leilão? Bom, a lei fala que 90 dias, mas quando são feitos os leilões, o Detran-Sede ele faz na região toda. Então, geralmente fica mais de 90 dias. Então, inclusive, eu queria até avisar a população que os interessados em participar do leilão terá um leilão entre agosto e setembro. O edital deve sair nos próximos dias e os proprietários que tenham veículos apreendidos lá e quiserem retirar antes do leilão, pode ir lá, mesmo o veículo inscrito para leilão. A pessoa tem um veículo que foi apreendido, já passaram uns 3 meses, e aí ela não foi buscar. Vai ter um leilão, o leilão está marcado. Então o veículo dela já está inscrito ali no leilão, né? Isso. Mas eu quero meu carro de volta. Eu faço o quê? Ele pode tirar, regularizar todas as pendências do veículo e retirar. Até na véspera do leilão, ele pode fazer isso. E todos os proprietários são notificados através de correspondência sobre o leilão. Agora você me falou que o tempo é 3 meses, mas muitas vezes ultrapassa. Por que isso acontece? A gente vê, às vezes, no Ciretran, veículos para leilão que estão ali acabados, né? Que tomam chuva. Então, é difícil encontrar veículos novos, né? Na verdade, existe a modalidade de sucata também. Às vezes o veículo não é que deteriore lá. Já vem num aspecto velho e lá
sai como sucata. E pode ser sucata, pode ser veículo novo. Quem arrematar um veículo como sucata, que não é veículo, é sucata, ele não vai colocar o veículo em circulação. Ele tem que dar baixa no veículo, recorta-se o chassi e ele pode usar todas as peças, mas não para circular. Agora, o veículo foi para leilão, a pessoa comprou o veículo. Como é que fica a documentação desse carro? Arrematando o veículo, a documentação oficial provisória é a nota fiscal. Então, tudo que o veículo deve é dado baixa e quem arrematou vai recuperar, se for o caso. Se der para recuperar, vai no Detran de origem dele, onde ele morar, e efetua a transferência para o nome dele. Então, o novo dono não vai se responsabilizar pelas multas, por todo o problema que tinha o veículo? Nada. Tudo que o veículo deve de infração de trânsito, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, tudo é isentado. Agora, existe a possibilidade de, por exemplo, a pessoa comprou um carro, o preço é bem mais em conta, né? Comprou um carro no leilão e o antigo dono entrar na justiça para querer reaver aquele veículo. É por isso que ele é notificado antes. Ele é comunicado. Porque é uma espécie de licitação, é um leilão. É um processo que é feito, ele é notificado, ele teve o tempo hábil para retirar o veículo, não pôde por algum motivo, e aí é arrematado. É um processo legal, e é por isso que o proprietário ele é notificado para ter ciência do que está acontecendo com o veículo dele. Agora, aqui em Camaçari, são realizados quantos leilões por ano? Aí depende muito da quantidade de apreensões que tem o nosso pátio. Mas, em média, 1 a cada 2 anos. 1 a cada 2 anos? Em média, mais ou menos isso. Então, às vezes, tem veículos que ficam 2 anos no pátio, 2 anos né? no pátio. Mas aí, as diárias que são cobradas não é equivalente ao tempo que o veículo passa lá. Se o veículo ficar 30 dias, congela o valor da diária. Então, ele pode passar 1 ano, como 30 dias, o valor é pago fechado naqueles 30 dias. Então, o cidadão que se quiser retirar, ele não vai pagar 1 ano, 2 anos de diária. Então, só é os 30 dias mesmo, que dá em torno de R$480. Agora, Antônio, me diga uma coisa. Quem é que pode participar do leilão? Qualquer pessoa da comunidade? Tem idade? Tem que estar trabalhando? Qualquer pessoa. É realizado lá na própria Ciretran, no espaço lá, todo mundo senta, e é um leilão de fato mesmo. Os carros são chamados de lotes. Daqui a mais ou menos 15 dias será aberta a visitação para cada um ir lá para ver a situação do veículo e tal. E aí não fala o veículo marca tal, fala lote número tal. Sim. Lote número tal. Aí vai levantando a mão e vai dando um lance. Então não precisa se inscrever antes? Não. Por ordem de chegada e arremata quem der o maior lance. Vamos falar de um assunto agora que é polêmico e que a gente não sabe se melhorou, se piorou ou se é respeitada, a questão da lei seca. Como é que o Ciretran vê esse problema ou essa coisa que é a lei seca hoje? Não só a Ciretran, mas como o Detran, como um todo, vê que foi um avanço muito grande. A diferença básica da lei seca, além do valor que dobrou, é muito alto, quase R$2.000 de multa, são as formas de provar. Antigamente, o agente de trânsito, se filmasse, poderia ser questionado essa prova perante Se filmar um motorista alcoolizado. Extremamente alcoolizado. Hoje, com a nova lei seca, que já foi sancionada, vale como prova o testemunho dele, a filmagem de um celular. Então isso foi importante. Então, muitos crimes de trânsito impunes, antigamente ficava impune, por conta de não ter prova, apesar de ter prova já, a antiga lei, por alcoolemia, o alto índice de álcool. Então, esse foi um avanço muito grande e importante. Agora, parece que tem uma brecha na lei que o condutor não pode juntar provas contra si. Constituir prova contra si mesmo. Como é que é isso? Bom, isso aí é questionável. A gente vê que, por mais que a lei seja rígida, quando chega para a instância judicial, para a esfera judicial, melhor dizendo, isso pode questionar. A gente vê muitos casos até de famosos políticos que mataram no trânsito e simplesmente tem a carteira suspensa e foi constatado crime de trânsito e não são punidos. Então isso aí a questão do judiciário tem que evoluir muito com relação a isso. Mas realmente existe essa polêmica e essa controvérsia que a pessoa não pode constituir prova contra si. De repente a pessoa está ali com o bafômetro e diz, não, eu não vou assoprar porque senão vocês vão perceber que eu estou alcoolizado. Isso, mas com esse avanço da lei, se ele estiver visivelmente embriagado, é incontestável. Aí fica na mão do juiz prender ou não, a justiça prender ou não. Como é que é essa fiscalização da lei seca aqui no município? Aqui a gente vê poucos acidentes dentro do município,
mas é feito esporadicamente. Ano passado e retrasado, fizemos nesses comandos educativos algumas demonstrações para efeito de educação, mas esporadicamente é feito pela PM, pela STT, eu creio que ainda não, mas ainda não é feito porque de acordo com a quantidade de acidentes. Agora, uma nova lei que foi, acho que, modificada, eu queria que você explicasse direitinho essa semana. Parece que o motorista que nunca fez uma infração, ele pode ter os pontos ou a multa revertida? Como é que é essa lei? Na verdade, essa lei, a resolução 404, ela prevê que todo condutor notificado com infrações leves e médias, não sendo reincidente, ele pode transformar, através de petição, ele vai solicitar, junto ao órgão de trânsito, a transferência dessas multas para uma advertência. E aí vai ficar a cargo do órgão máximo, que é o diretor-geral, se vai ir uma junta de julgamento que vai aprovar ou não. Ele tem que preencher um formulário, apresentar a cópia da habilitação dele e a cópia da multa com prazo de validade. Que você recebe a notificação em casa e tem um prazo lá, prazo para recurso. Então tem que obedecer todos esses trâmites e dar entrada e não ser reincidente no prazo de 1 ano. Agora, você não acredita que essa brecha na lei, essa mudança, não piora a situação? Porque a gente está numa cidade, num estado, num país onde acontecem muitos acidentes e os motoristas não respeitam. Você sabe que não pode andar pelo acostamento, o motorista anda. Você sabe que não pode andar alcoolizado, o motorista anda, né? E essa brecha não ajuda? O índice de notificações dessas multas leves e médias, que gira em torno de R$80, são de celular, jogar lixo para fora do carro. Em comparação às graves, avançar sinal vermelho, falta de capacete, atravessar pelo acostamento, que são multas altíssimas, gravíssimas, R$500, por aí. Então, para esse tipo de público que faz essas infrações, o intuito é educar. Então, muita gente vê, como você falou, uma brecha, mas eu creio que a maioria veja como uma forma de educar para o cidadão, quando estiver dirigindo, não atender o celular, por exemplo, que é uma infração leve. Então, isso para educar, antes de notificar. Bom, chegou uma pergunta aqui do Paulo Roberto. Ele disse que é habilitado há 20 anos na categoria B. Como adicionar a A, né, na habilitação de moto? O que ele precisa fazer? Então, ele já dirige o veículo, né, o carro, há 20 anos e hoje ele quer adicionar a habilitação para moto. Bom, há 20 anos, então, obviamente, a habilitação dele é definitiva. Ele procura o Detran, compra aquele laudo que a gente já falou aqui, é encaminhado para a autoescola, ele vai fazer só as aulas práticas de moto, aquela prova teórica do computador para responder as questões não precisa ser feito, que ele já é habilitado, e só ele fazer a prova prática em 15 a 20 dias úteis. Se der tudo certo, ele recebe já com a AB. Agora, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta em relação às outras habilitações, né? A C, acho que a D, a E. Aqui em Camaçari também é realizada, né? Isso. Quem pode fazer essas habilitações? Isso. A C, Jane, ela é pouco usada. É específica para um veículo com X tonelada. Então, a pessoa que ele é categoria B e quer dirigir um carro grande, um ônibus, por exemplo, já passa direto para D, que é ônibus. E passar um tempo, se eu não me engano, 6 meses a 1 ano, para poder ir para E. Então ele tem que passar um período na D para poder galgar a categoria B. Carreta? A E é carreta. A D dirige até ônibus. Sim, e no caso de quem tem a categoria B, né, aí para ir para D, tem que esperar um tempo? Já tem que ter um tempo de experiência, de habilitação? Isso, tem que ter 6 meses no mínimo. E dar entrada e passar pela mesma prova, sendo agora que de ônibus. As provas lá são feitas no micro-ônibus, mas por se tratar de um carro, pela capacidade dos lugares, ele já pode dirigir um ônibus grande também. Bom, aqui na região, aqui em Camaçari, em relação a multas, né? Quais os tipos de infrações que mais é realizada a multa? As campeãs de notificações são as sem habilitação, no caso do motociclista, capacete, e agora, com o trabalho da STT, estacionamento. Então, até pela dificuldade de se encontrar, o cidadão acaba se estacionando em local irregular
em frente à garagem, em frente a hospitais, em frente a, enfim, que atrapalha o trânsito. O trânsito está inchado, mas não justifica atrapalhar, fechar uma garagem, por exemplo. Então essas notificações já estão sendo feitas pela STT. Isso está educando a população, infelizmente, de forma notificação. Bom, cheguei aqui, deixa eu ver aqui. Categoria A, é moto ou carro? Ah, tá. Tá querendo saber se a pessoa vai tirar a habilitação A. A é moto ou carro? A é moto. Ele pode optar por tirar as duas, A e B, sendo que passar primeiro na de moto, para depois fazer a prova de carro. E uma última pergunta, o Marlon pergunta aqui, ele tem a habilitação e ele quer renovar, né? O que ele precisa fazer? Se for já definitiva, procura a Ciretran ou o SAC e faz o exame médico, porque o que vence nesses 5 anos de habilitação é para ele retornar ao oftalmologista para ver se a visão está boa, se a pressão está boa, fazer um psicoteste e em 15, 20 dias ele recebe, se não tiver nenhuma penalidade de multa ou a carteira suspensa. Bom, Antônio, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Jane, estamos à disposição. A população queira tirar dúvidas, reclamações, que é importante. No site do Detran tem lá ouvidoria, pode entrar em contato com a gente e na medida do possível a gente vai responder. Bom, para você que está em casa, o nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira a gente se encontra com mais um convidado. Fiquem todos na companhia do grande Deus e tchau, tchau. Programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao SAC, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você.